Olha, voltamos, foi rapidinho mesmo. Dizer que estamos a falar então sobre os conflitos internos que existem dentro da igreja. Eu acho que o doutor apóstolo Hugo queria falar. Conforme eu realcei, eu desejaria que todos quantos estão a nos acompanhar retenham de que existem dois pontos principais que estão na base do conflito dentro destas denominações religiosas, dentro das religiões, seja ela seita, organização religiosa, assim por diante. E esses dois promenores estão, em primeiro lugar, a voluntariedade, não é? As pessoas voluntariamente estabeleceram-se como pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, até vemos também já bispos, reverendos, sem nenhuma base nas escrituras. E o outro lado, vemos que é o dinheiro, conforme eu disse. Conforme eu muito bem dizia, que para alguém se tornar, por exemplo, um pastor, um apóstolo ou um doutor, não é ele voluntariamente que vai se estabelecer como apóstolo, ou pastor, ou doutor. Em uma determinada geração, deve haver um profeta mensageiro que vai estabelecer quem é pastor, evangelista, doutor e assim por diante. Já vamos falar desse mensageiro. Vamos só atender aqui o nosso telespectador. O senhor Swing, seja bem-vindo ao nosso programa. Alô, boa tarde. Alô? Não conseguimos ouvir nada. Não sei se perdemos o nosso telespectador. Alô, boa tarde. Acho que nós perdemos. Volta a ligar para nós. 928 39 24 51. Estamos aqui para a sua inteira disposição. Okay. Então, conforme eu muito bem dizia, deve haver um profeta mensageiro, porque o profeta, ele é a alma da igreja. E Cristo é o Espírito. A igreja é o corpo. O profeta é a alma e Cristo é o Espírito. Você vê? Um corpo sem uma alma, ela decompõe-se. E uma igreja, isto é, uma verdadeira igreja, se não é dirigida por um profeta mensageiro vivo, sempre haverá conflitos e divisões. Porque as pessoas voluntariamente vão criar todas as formas... Está escrito isso na Bíblia? As pessoas... Eu chego já até ali. As pessoas voluntariamente vão se estabelecer como pastores, como reverendos e como os doutores e assim por diante. Eu vou só ler aqui rapidamente em 1 Reis, capítulo 12, no versículo 31, o que a Bíblia diz? A Bíblia antes diz de continuar a ler, e é importante, não ignore, por favor. Não, sim. Isto é um debate do diálogo. Não pense que é um monólogo, porque não está a fazer um monólogo, não é mesmo? Certo. E se estiver a pensar nisso, está redondamente enganado. Você está num diálogo conosco, conversa conosco, ok? Não se centre numa única posição. Tenta conversar conosco. Apóstolo, eu estou a dizer, então se existe um profeta maior, ou sei lá como, que entendeu que você a partir de hoje é apóstolo. Está bem, você é apóstolo. Você não está no tempo de Jesus Cristo. Você não está no tempo de Moisés. Eu estou a dizer só que os tempos mudaram. E o cristão ou o crente não deve estar completamente retórgrado, não é verdade? Ou extemporâneo com a sua forma, a sua abordagem de ser. Se você é apóstolo, se você agora é pastor, se acha que alguém, um reverendo, ungiu-lhe para que seja esta figura tem esse título. Agora, que tal agregar ao facto de ser pastor ou apóstolo o conhecimento geral? Quando digo conhecimento geral, então o pastor não chega só aqui. O pastor não pode ficar sem saber ler. Desculpam, mas não pode. Não que não tenhamos pastores que não saibam ler. Podemos ter. Tem pastor que não sei. Não. Nessa altura, e se quisermos olhar um bocadinho a nossa realidade geográfica angolana, poderá encontrar pastores que de facto não saibam ler. O que eu não condeno de todo. Mas agora imagina o pastor que não sabe ler, mas fala a língua nativa daquela região e entende-se naquela região, ok? E tem estado a pregar a palavra naquela região, naquele contexto. Já em Luanda, onde ele encontra um membro da igreja que tem 2 doutoramentos, é PhD,
é catedrático. Quer dizer, como é que um pastor, que está a ver, o pastor tem que entender essas pessoas, está a ver? O entender significa também o pastor agregar conhecimento. Eu concordo com a ideia, atenção, concordo com a ideia de que, de facto, é Deus, é Espírito Santo, que deve nos ungir a isto, a este caminho de ser pastor, de ter algum título. Mas também concordo piamente com a ideia de que se deve agregar valor, conhecimento a isto. É fundamental. Sem conhecimento, estaríamos a fazer as coisas com um sentido anárquico. E eu penso que a igreja a nada tem a ver com anarquia. E a igreja é o baluarte da moralidade no mundo inteiro. Portanto, uns até chamam a última reserva moral da sociedade é a igreja. Nesse contexto, e se continuarmos por este caminho, estaríamos também a fazer uma tangente difícil relativamente ao nosso tema, Iracelmo. Diga-se de passagem que nós precisamos nos centrar para o tema, que o tema é as coisas, os elementos que de facto dividem as pessoas dentro da própria igreja. A ideologia foi aqui apontada, eu apontei claramente a questão ideológica. Há pessoas concorrentes ideológicas muito estranhas. Há pessoas que não pregam o Cristo que você prega, por exemplo. Eu não estou a dizer que eu não conviva com essa pessoa. Eu convivo com essas pessoas. Mas atenção, não aceito as práticas dessas pessoas. É uma cena completamente diferente. Apóstolo, eu lembro que no programa passado, o apóstolo dizia que, não sei se João Mateus já ouviu falar do Caco Filipe. Caco Filipe é isso, não é? Já ouviu falar? Pronto. No debate passado, o apóstolo disse que ele é o único que deve definir, não é? O que o público deve dar como dízimo dentro da igreja. Que ele é o apóstolo mensageiro. E há pouco tempo também estava a dizer sobre os pastores que ele é o mensageiro, que tinha que delegar quem vai ser pastor, quem vai ser bispo e quem vai ser mais alguma coisa relacionada à igreja. Mas por que ele? Por que ele tem que delegar as pessoas, ou melhor, as funções, né, que as pessoas devem exercer dentro da igreja? Sim, conforme se a eu Bíblia nem mostrava, sequer fala dele. Sim, conforme diz no nosso tema, o que está na base do conflito dentro das igrejas. É isto que eu estou a mostrar, estes dois pormenores, que as pessoas estão que as pessoas não estão na vontade perfeita de Deus e que, por sua vez, o dinheiro é a outra base. São esses dois pontos principais aqui que estão na base fundamental do conflito dentro das igrejas. Pessoas que voluntariamente estabeleceram-se pastores, pessoas que construíram a escola para formar. Olha, atenção para todos que nos acompanham em casa. Eu não estou a dizer que a pessoa não pode estudar a ciência. A pessoa deve estudar a ciência. A pessoa pode ser psicólogo, pode ser matemático, físico, assim por diante. Mas do que estamos aqui a tratar é o estudo na vertente da palavra de Deus. Okay. Tá bem? Então, como as pessoas sabem que na vontade perfeita de Deus, de geração em geração, é um profeta mensageiro que Deus envia, e é este profeta mensageiro quem vai estabelecer o sacerdócio na sua geração, que são os ministros de Efésios 4:11 na nova aliança. E esse é o Caco Filipe. Que é o Caco Filipe. Por exemplo, o Pedro, ou Mateus, ou Marcos, Lucas e João não se tornaram apóstolos porque eles queriam. Não se tornaram apóstolos por causa de um diploma. De termos, por exemplo, um pastor, um profeta mensageiro. Um profeta mensageiro que você chama Caco Filipe. Sim. Eu, por acaso, não conheço, já ouvi falar. Não estou muito interessado em aprender muito sobre, mas respeito, de facto, quem convive, quem conhece, respeito piamente. Permita-me só. Agora, a minha pergunta assim, é assim como quem não quer nada. E eu até continuo a ser estudante, e eternamente serei estudante. Permita-me só. E quem disse que quem confirma que Caco Filipe é o profeta enviado por Deus? Assim, por exemplo, quem confirmou? Está embora nas escrituras? Ou é o que, afinal de contas? Permitam-me, esse é um outro avanço. Eu não vim aqui, permitam-me mesmo, vim debater conceitos que eu entendo, eu João Mateus, entendo que não devia discutir
conceitos ou ideologia dos outros. Não, eu não vim discutir isso. E não aceito que venham discutir também as minhas ideologias. Vim, de facto, deixar a minha opinião sobre determinado assunto, sobre o assunto aqui em pauta, vim deixar as minhas opiniões. Agora, eu não vou centrar aqui a minha abordagem, porque eu não acredito piamente em Cacó Filipe, mas respeito quem acredita. Eu não estou a dizer que desrespeito a figura de Cacó Filipe. Não conheço, nem estou interessado em conhecer. Mas digo, respeito quem conhece, respeito quem está com ele, mas eu não estou com Cacó Filipe e eu não reconheço nenhuma autoridade espiritual em Cacó Filipe. Eu não reconheço, mas respeito quem reconhece, que no caso o apóstolo aqui do lado. E foi apóstolo, se calhar foi consagrado pelo Cacó Filipe, salvo o melhor comentário. Então, conforme eu dizia, a base dos conflitos das igrejas, que é o nosso tema principal, do que nós estamos aqui a tratar, é realmente o dinheiro e as pessoas estarem fora da vontade de Deus. Mas também será que não é simples facto de algumas pessoas também acreditarem que são enviados e dentro da igreja querem passar isso às pessoas? Evidentemente. Isso também é um conflito. Isto vai no meu segundo ponto, porque eu estou aqui a tratar de dois pontos que levam os conflitos dentro das igrejas. Que, em primeiro lugar, o dinheiro e, em segundo lugar, a voluntariedade. E ainda sobre a voluntariedade, que eu estou aqui sempre a desmistificar, a mostrar, segundo as Escrituras, que as pessoas voluntariamente estabeleceram-se como pastores, apóstolos, evangelistas, e eu que queria todo, porque o que se espera, por exemplo, de alguém que não foi enviado de Deus e fazer o uso de Deus? Haverá sempre conflitos, porque ele não foi enviado de Deus. Não é Deus quem ele estabeleceu como pastor, ou apóstolo, ou doutor, ou evangelista, por intermédio do profeta mensageiro vivo da geração. Mas ele se tornou pastor, ou evangelista, ou doutor, por meio de um diploma. Alguém que durante 4 ou 5 anos investiu em um instituto teológico, ou uma escola pastoral. O que se espera desta pessoa? É roubar o povo em nome de Jesus. Mas só que as pessoas com o tempo vão poder ver que esse pastor está a roubar o povo, esse pastor está indo contra as Escrituras, esse pastor não está na vontade de Deus, e tudo isto vai criar conflito. Já aconteceu na sua igreja? Não, graças a Deus eu não tenho nenhuma denominação religiosa. Mas o que nós temos é um profeta mensageiro. Para nós, Deus não envia um profeta para vir fundar uma denominação religiosa. Não, mas denominação religiosa. Apóstolo, só tens um profeta a quem confias, que é o Cacó? Ok, não trata-se... Permita-me só a pergunta. Sim. Eu queria só uma resposta assim bem direta. É só o Cacó Filipe, mais ninguém? O profeta que Deus enviou para esta geração é o Cacó Filipe. Mas quem disse assim? Quem te disse? Quem te disse assim? Permita-me só. Eu gostaria de ser... Estou aqui nesta câmera, né? Eu gostaria, permita-me lá em casa, queria ser um pouco paroquial, quer dizer, bairrista. Assim, de manhã você acordou mesmo, matabichó, assim, quem que te disse, olha, meu filho, como é que chama? Como é que é o seu nome? Desculpa. Hugo. Hugo, vai naquele senhor aí, o Cacó Filipe, ele é o mensageiro. Eu estou a perguntar, a ideia é essa, tá vendo, mano? Permita, porque eu disse paroquialmente, ok? Tentar ser o mais mínimo possível, ok? Tentar entender. Quem disse que o Cacó Filipe é o único mensageiro? Obrigado. Será que nós estamos a enganar o destinatário? Okay. Segundo Atos capítulo 13, versículo 48, Deus já predestinou certas pessoas que vão poder ser salvas. A predestinação é bíblica e a palavra de Deus nos mostra isso. Segundo Mateus capítulo 23, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros profetas. E as Sagradas Escrituras nos mostram em Mateus capítulo 25, versículo 6, que no tempo em que nós nos encontramos, o tempo da meia-noite, o tempo da África, haveria um despertar, e este despertar conduziria a noiva ao rapto. Então, eu acreditei em Cacó Filipe, não pelas minhas ideologias, não pela minha convicção, mas pela semente que é em mim. É pela predestinação que se crê em um profeta mensageiro. Quero lhe contar uma coisa. Então, agora, conforme... Deixa-me só terminar. Não, Hugo, vamos me cortar. Vai ser rápido. Hugo, calma, Manugo. A partir de hoje, eu sou João Mateus, sou profeta. Hugo, faça já aquilo que eu estou a mandar. Anda já no, só favor. Tira já a roupa, Hugo. Vamos oferecer aqui perto nos meninos. Hugo, a própria Bíblia Sagrada está
também revela e fala: nos últimos tempos haverão falsos profetas, Hugo. Hugo, wake up, acorda, mano. Eu não estou a dizer para você vir na minha ideologia. Eu só estou a dizer, Hugo, reflita, questiona Cacó Filipe. Cacó Filipe é questionável. Eu tenho que questionar Cacó Filipe. Devo abrir Bíblia. Bíblia não fala de Cacó Filipe nenhum. E digo-lhe mais, meu irmão, não é pecado nenhum você questionar Cacó Filipe. Cacó Filipe é mortal. Morre. E ouve só. E quando acabar Cacó Filipe, vai deixar rastros na tua vida. Mano, o que eu estou lhe dizer, e porque você abriu Bíblia Sagrada, inspira-te no homem que consagra esta Bíblia Sagrada, que é Cristo Jesus. Eu acho que deve ser o nosso centro, deve ser a nossa atenção. Eu não sou pastor, nasci no meio evangélico, eu entendo. Mas, mano, eu sou um estudioso da palavra de Deus. Dia e noite sou um estudioso da palavra de Deus. Cacó Filipe deve ser questionado. E eu vou lhe dizer mais. Wake up. Acorda. Também existem falsos profetas. Ok. Então, e a Bíblia, por acaso, também fala. evidentemente. E é nisto tudo que está a base do conflito dentro das igrejas, que é o dinheiro e a voluntariedade na obra de Deus. As pessoas, eles mesmos, querem ser pastor forçosamente. As pessoas, eles mesmos, querem ser apóstolos, evangelistas, doutores, forçosamente, sem que o profeta mensageiro da geração o estabeleça. Você vê que, eu vou só ler aqui rápido, em Primeiras até agora Reis. também, Quem estabelece pastor é o Cacó Filipe. Apóstolo Hugo, Sim, também sim. até agora não respondeu à pergunta. Sim, sim. Onde é que está escrito em que o Cacó Filipe é um mensageiro? Ah, sim. Eu respondi Mas não está escrito. talvez não. É a semente que está no coração Sim, dele. sim. Deve-se compreender que a Bíblia não anuncia nomes, mas a Bíblia anuncia ministério. João Batista poderia dizer que Isaías 40, versículo 3, referia-se a ele. Em Isaías 40, versículo 3, dizia que voz que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor. Não tinha o nome de João Batista, mas tinha este ministério. E quando João Batista veio, ele disse: eu sou a voz de Isaías 43. E os seus frutos apresentaram. Então, conforme eu dizia, a base que está do conflito das igrejas é o dinheiro e a voluntariedade. E a petulância de alguns pastores também Você não fala cria da conflito? voluntariedade. Iracema, Não permita-me. Quando você fala da voluntariedade, já viu o que está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo 1? Dá-se um salto aí. E se calhar deixa o nosso telespectador. Você que está com a Bíblia, por favor. Estou a pedir, por favor. Jeremias capítulo 23, versículo 1. Podemos Lá está podemos escrito. saber? Para saber não. Quem acha pastor, está lá escrito. Permita-me. Eu não estou a dizer, leia a minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia digital no telefone. Permita. Eu tenho a minha no telefone. Agora permita-me só uma coisa, muito rápida. E tu tens uma Bíblia na mão. Eu só lhe dizer. A Bíblia diz, em Jeremias capítulo 23, versículo 1, ai daqueles que apacentarem o meu povo. E ao discorrer desse texto bíblico, a Bíblia diz que Deus fará nascer pastor no meio das suas ovelhas. Deus! Não está a dizer Cacó Filipe, o mortal. Não. Cacó Filipe, que apanha tiro, morre. Ok? Fica doente, paludismo, morre. Apanha coronavírus, morre. Estou a falar, o Deus, o todo soberano, ok? O todo soberano, ok? Aquele pela qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que só Ele é Deus. Esse é que faz nascer pastor, ok? E é normal que um pastor queira agregar conhecimentos. É normal que um pastor tenha sede do conhecimento, para o pastor também poder pregar em diversos tratos da sociedade. O Presidente da República vai à igreja. Como é que fica você pregar a palavra no Presidente da República se não tem qualquer preparação do ponto de vista da letra? A teologia permite isso, estar preparado, ter ferramentas, ok? Ter ferramentas. Será que Cacó Filipe não gosta de dinheiro? Para você estar aqui, você precisou meter combustível no teu carro. Dinheiro veio de onde? Veio dos céus, Cacó Filipe é que deu. É do seu esforço, do seu trabalho. Eu sei que dinheiro tem constituído um grande problema entre as igrejas.
Mas, fundamentalmente, o problema aqui, o que se passa, tem muito a ver com a ideologia. Onde as pessoas estão a carregar os seus pensamentos, e ali tem lá dinheiro, até mulheres, tem. Até obras do oculto, feitiçaria, tem. Ok? E vou lhe dizer mais. A Bíblia revela o trigo e o joio. O trigo e o joio hão de crescer juntos. Ok? Mas lá mais para frente, ela há de fazer a colheita, a separação entre o trigo e o joio. Nas igrejas, nas denominações religiosas, há muitos sambalatas, tenho dito. Os cargos religiosos, não é, também não criam conflitos, porque nós vimos que existem pastores ou líderes religiosos, não é, que estão diante da igreja, querem ser simplesmente os únicos. Que não aceitam a presença de outros pastores, porque eles são vistos como o Deus, são vistos como as pessoas que determinam o que vai ser da igreja e o que vai deixar de ser. E isto cai no ponto 2 do que eu pude citar da base dos conflitos das igrejas. Dentro de uma igreja. Ainda estamos no conflito dentro de uma igreja. Não, mas a igreja não seria o lugar que menos teria conflitos? Sim, seria se as pessoas estivessem na vontade perfeita de Deus. Okay. Como as pessoas são voluntários na colheita. Porque este é o ponto principal. E um dos pontos principais da base do conflito das igrejas. As pessoas, como são voluntários na colheita, são pastores por um diploma. Você vê? São apóstolos por causa de um diploma. São evangelistas. Porque nas Sagradas Escrituras, ninguém foi apóstolo por um diploma. Pedro não se tornou apóstolo por causa de um diploma. Ninguém foi pastor por um diploma. E eu vou só ler aqui rapidamente em 1 Reis, no capítulo de número 12, versículo 31. Aqui a palavra do Senhor diz o seguinte: e ele fez uma casa de altos lugares e estabeleceu sacerdotes de todas as classes do povo, que não eram dos filhos de Levi. Você vê? Foram estabelecidos sacerdotes de todas as classes do povo. As pessoas hoje, não é? Voluntariamente, como sabem, há ministros, há deputados, há governadores, e eles devem procurar também roubar a eles em nome de Jesus. Então, eles pegam estas pessoas de altas classes do povo, vão em um instituto teológico, vão em uma escola pastoral, aprendam técnicas de manipulações psicológicas, como roubar a pessoa, e ficam ali a manusear a palavra, então roubando o povo em nome de Jesus. E depois, Hugo, você está a fazer acusações muito sérias. Quando este vai roubar mais, e aquele, por sua vez, está a levar ambição, porque depois a igreja vai querer construir clínica, vai querer construir universidade, Hugo, mas vai querer construir você é apóstolo, meu irmão. E tudo isto vai estar em nome do líder principal, do primeiro líder. Os adjuntos, não é, vão também querer. E como o principal usou a ganância, que aí é o começa dinheiro, o conflito. Aí começa o conflito dentro da então igreja. a conclusão, você vê? Iracema, não concordo. Então a conclusão está aqui. Qual é a câmera? Dá-me uma câmera para eu falar. Dá-me aqui. Dá-me o número 1, não é? Hugo é apóstolo. Não fui eu quem lhe dei título de apóstolo. Fica aqui comigo na câmera. Não fui eu quem deu título de apóstolo. Então ele é gatuno. Está a chamar os outros de gatuno? É gatuno. Devemos ter respeito pelas pessoas, pelo exercício profissional das pessoas. Eu entendo que há aqui um desvio de padrão. E vou lhe contar mais, Hugo. Hugo não quer sair da caixa. Hugo está numa caixa e não quer sair da caixa. Mas ele não tem uma igreja. Hugo está dentro da caixa. Hugo não quer sair da caixa, Hugo. Hugo, saia da caixa. Eu já vi uma borboleta dentro de uma garrafa. Uma borboleta dentro de uma garrafa. E ela só voava dentro da garrafa. Quando partiram a garrafa, a borboleta entendeu que o mundo dela não era só na garrafa. Era muito mais do que a garrafa. Hugo, sonha para além da garrafa. Sonha para além do Cacó Felipe. Mas Deus vai abrir, vai falar contigo. Tenha essa liberdade. Mas, João Mateus, eu mas não podemos dizer que venha a minha igreja. Eu não tenho igreja até. Eu não tenho igreja. Eu faço parte de uma igreja. Eu não tenho igreja. Mas, João Mateus, não podemos também ignorar o facto de que existem pastores que fazem comércio dentro da igreja.
Mas você prova como, Iracelma? Que faz Não, comércio? nós temos visto. Eu tenho um Iracelma. exemplo muito prático. Eu conheço alguém que noutra hora nem sequer, né, queria saber da palavra divina e tudo mais. E passou por grandes dificuldades e de repente tornou-se pastor. E é uma petulância. Quando tu olhas para aquela pessoa, logo tu notas que essa pessoa não está aí porque foi um chamado. Só porque você está a olhar que Não, tem porque chamado. é verdade. Por quê? Porque Quem te o revelou pastor... que ele não Não, tem eu chamado? penso muito bem. Respeita. Ele só queria ter a vida. Nós respeitamos, sim, senhora, mas não podemos fugir da realidade que Eu existe. não disse que não tem. Pois. Não tem E uns até pastores aí. a Bíblia fala disso. Eu Vai vou lhe existir dizer. falsos profetas. Não, é verdade. Existe mesmo. Pois. Ok, e tem sinais. E você está num estúdio onde está a ver sinais de falsos profetas. Então, Não, eu não estou a dizer que alguém seja. Olha só a minha educação. Só estou a dizer que você está a ver sinais de falsos profetas. E eu lhe digo mais, problema de muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Eu queria estar falando de pé, mas as câmeras não me permitem. Porque eu estou cansado, estou farto de estar sentado. Mas é o seguinte, permita-me, Iracelma. Iracelma, temos que sair da caixa. Iracelma, Mas- não pensa só em ser apresentador ou repórter É verdade. dessa casa de televisão. Sonha alto, Iracelma. Se quiser, eu vou te agitar, vou te empurrar. Continua a sonhar. Pois. Pensa em ti. Mas então, não acredita nesse fator. Que, Bem, que tenha dinheiro, atenção que tenha... à palavra de Deus. Fundamental é que a palavra de Deus. Existe gente a roubar os outros. É problema dele com Deus. Ok. Não é meu problema. Eu, como fiel daquela igreja, dei oferta ou dei dízimo. E a pessoa está a gastar o dinheiro aos seus belos prazeres. É problema dele com Deus. Eu só dei dinheiro porque Deus iluminou a minha vida e fez-me entender que devo contribuir. Ok. Ok? Agora, quem está a gerir, deve também gerir com capacidade. E sabedoria também. Ok? né? Com muita sabedoria. Você disse bem. É. Sabedoria acima de tudo. Ok? Agora, é preciso ter respeito pelos pastores, É. como diz o Hugo, como aqueles que se dizem ser pastor. Eu também respeito o Hugo, que diz ser apóstolo, mas eu não lhe reconheço de apóstolo nenhum. E a outra minha pergunta é, o Estado angolano te reconhece como apóstolo? Está a ver, Manu? É só porque alguns são mesmo brincalhões. Eu não sei, você que escolhe se é da parte dos brincalhões ou dos muito brincalhões. Em relação ao tema, que é o conflito dentro das igrejas, e do que eu estou a tentar mostrar, e os telespectadores estão a poder compreender, é realmente mesmo o ponto principal, que é o dinheiro e a voluntariedade. Mas, infelizmente, quando alguém, por exemplo, for defensor, tiver na mesma linhagem, não terá aquela força, não é, de poder então dizer porque a pessoa faz a mesma prática. Mas do que eu digo e volto a repetir para todos quantos estão a nos acompanhar, que a base que está dentro nos conflitos dentro das igrejas é o dinheiro e a voluntariedade. As pessoas voluntariamente estabeleceram-se apóstolos, voluntariamente estabeleceram-se pastores. E eles são reconhecidos pastores por causa de um diploma. E tudo isto é que gera o conflito. E conforme eu estava a dizer, você vê que a igreja, eles vão combinar, a igreja vai construir uma universidade com o dinheiro do povo. Vão construir e depois, no final de tudo, aquela universidade, aquela clínica, em vez de estar em nome da igreja, estará em nome do líder máximo. E depois, e quem estará a dirigir aquela mesma universidade, aquela mesma clínica, aquele bem que pertence à mesma igreja, em vez de ser os fiéis, serão os familiares do líder máximo da mesma igreja e os adjuntos, os outros que também ficaram ali a construir aquela empresa que eles chamam de denominação religiosa. Também vão lutar para chegar àquele nível. Vão querer lutar e também vão querer uma parte. Nem naquela ganância, está me compreendendo? É naquela ganância que a base é o quê? O dinheiro, que ninguém pode rejeitar. As pessoas podem aqui gritar, mas quem está a acompanhar sabe que eu estou a falar a verdade. Mas podem isso gritar, deve ser dor de pular, cotovelo, podem mano. me interromper, mas sabem que é verdade. Então, Isso é dor de cotovelo, mano. Alguém te prejudicou assim tanto, Hugo. E você vai, Hugo, e depois... quando é que você viu uma universidade de uma determinada denominação religiosa? E eu aqui não gosto de me identificar, eu nem gosto de falar da minha denominação religiosa. E digo-lhe só, a Igreja Metodista Unida em Angola tem uma universidade. Não está em nome do líder da igreja. Uma universidade transparente. Tem problemas, como qualquer uma outra universidade.
não está em nome do líder da igreja. E lhe conto mais, esta até posso falar publicamente. A Universidade Católica, senão uma das melhores na SADC, SADC, não está em nome do Papa, nem de qualquer outro bispo, nem de arcebispo. Está em nome da Igreja Católica. E a Igreja Católica devia ser um palco onde eu aconselho Hugo a ir frequentar formações, enquanto apóstolo. Apóstolo, quer dizer, eu não sei, gosta mesmo desse nome apóstolo? Está a gostar? Hugo, é preciso ter algum respeito, é preciso ter formação, é preciso ter iluminação da parte de Deus, não é da parte de um profeta, que nem sei se come mesmo bem, quer dizer, nem sei se trabalha, quer dizer, pronto, paciência. Ok, então, conforme estamos aqui a tratar que é o conflito dentro das igrejas, não é? É verdade. E eu vou voltar mais a poder focar dinheiro. Que a base é o dinheiro e a voluntariedade. Mas agora, se a pessoa também às vezes está nessa linhagem, vai sentir-se um pouco, é como se você mexeu aí na colmeia. Você mexeu na colmeia, as abelhas elas têm, as abelhas elas tentam então eu sou professor universitário. E o meu dinheiro vem da universidade. Só para que saiba. O meu dinheiro vem do final do mês. O Mateus também concorda consigo. Na parte onde diz que há pessoas que já nasceram, não é, com o dom. Hugo, vou lhe contar uma coisa. Com o dom Sim, o Mateus também concorda contigo nesse sentido. Acho que também já falou um bocadinho. Iraciano, observa algo. Pedro, Mateus, Marcos, Lucas e João já nasceram com esse dom. Não é? E por eles terem nascido mesmo com este dom de apostolado, assim por diante, não é? Jesus de Nazaré, o profeta que Deus enviou, os estabeleceu como apóstolos. Não se trata de você nascer. O que passa é o seguinte. As pessoas são fracassadas, são voluntários na colheita de Deus. Não é Deus quem os colocou ali. E sendo fracassados, sendo voluntários, não é? Haverá sempre conflito. Só você mesmo no meio lá. No meio só Deus mesmo é que te viu você. Observa algo. No meio destes todos voluntários, há sempre confusão, porque não há um profeta mensageiro vivo que eles que os estabeleceu, mas eles se tornaram apóstolos por meio de um diploma. E tudo isto sempre gerará conflito dentro das igrejas. As igrejas não, você vê que as igrejas, é por isso que você vê que existem igreja reformada, igreja bíblica, a mesma igreja. É normal. Divisões. E o que é isso? Isso é normal. conflito. Mas é conflito. Tá e aqui é o tema. Mesmo no Cacó Filipe, vou te contar uma coisa. E tu não sabias disso. Há pessoas que estavam nessa corrente do Cacó Filipe, saíram, deixaram, não deixaram. É normal. Cacó Filipe morreu, não acabou. A ideologia do Cacó Filipe não acabou. Está ali com até você. É já o servo fiel do Cacó Filipe, está a me parecer. Mas ouve só, aí vem Cacó Filipe também, nem te liga, está a ver? Mas vou te contar uma coisa, presta bem atenção. Sai da caixa onde está. Wake up, acorda. Está na hora de acordar, está na hora de questionar nossos líderes. Eu quando vou à igreja, quase todos os dias, eu questiono o meu pastor. E é normal. Eu disse em tempos um pastor da minha igreja, não é da igreja onde eu frequento, eu disse ao meu pastor, pastor, mas então essas coisas que anda a falar ali, é mesmo verdade? Não, pastor, abriu Bíblia e tal. Eu disse, pastor, eu tenho uma ideia diferente. A minha ideia é XY. O pastor disse, João, então é assim mesmo que se faz a igreja. Cada um com ideias diferentes. Mas aqui a base fundamental é Jesus Cristo, isso, que é o epicentro das igrejas. Ok? Não é Cacó Filipe. Cacó Filipe é quem? Te deu o que vocês aqui? Vos deram o que aqui no Cacó Filipe? Esse DJ está em vida, é quem que lhe deu vida? Essa apresentadora que está em vida, quem lhe deu vida? O Hugo, o meu amigo chamado Hugo, que está em vida, quem lhe deu vida? É Deus, é Cacó Filipe. Cacó Filipe tem ideias dele, se calhar nem estudou, nem merece ser mencionado. Mas você está a lhe mencionar, eu respeito. Só estou mesmo a dizer que eu lhe respeito. Mas não concordo com Cacó Filipe. Porque o apóstolo Hugo diz que não concorda que os pastores tenham formação. Então mas assim mesmo, no meio de boa de gente, só mesmo o Hugo é que viram que tem capacidade para ser apóstolo. Só mesmo Hugo. Eu não posso ser apóstolo, Hugo. Não posso ser apóstolo.
Tem que ter qual semente do Cacó Filipe? Eu gostaria de realçar, que mais uma vez que a base que está dentro dos conflitos, dentro dessas igrejas, é o do que eu já disse. E atenção, eu gostaria de dizer para todos que estão em casa que as denominações religiosas não estão na vontade de Deus, não estão no plano da salvação de Deus. Quando Deus envia um homem, se este homem realmente é enviado de Deus, este homem não virá fundar uma denominação religiosa. Quando vocês leem a Bíblia, vem Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Sofonias, Ageu, assim por diante. Não são nomes de denominações religiosas, mas são nomes de profetas. O que faz alguém de um profeta não é ele vir fundar uma denominação religiosa e depois, porque quando alguém funda uma denominação religiosa é uma empresa, atenção. Todos os fundadores de denominações religiosas a nível do mundo são empresários. Não importa se eles, não importa se eles, além de serem pastor, o que eles fazem? Eles são empresários. São empresários e roubam o povo usando o nome de Jesus. E é o que nós vemos isso. Agora, Hugo, tenha coragem como homem, vai à PGR, formaliza ainda uma por escrito. Olha, esses senhores aí estão a roubar o povo. Vai ainda formalizar. Não chama gatuno os outros. Todos os não chama gatuno. Ilustra. Eu não sou líder de igreja. Todos os líderes religiosos, todos que se dizem ser pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, são a encarnação de Satanás, são voluntários na colheita. Então, não é Deus que não é Deus que então ele você mandou. Encarnação não é Deus que ele mandou, que não é Deus que ele mandou. Eu não sou líder religioso. Eu não tenho uma denominação religiosa. Repito, todo homem que diz ser enviado de Deus, funda uma denominação religiosa, é um empresário, é um ladrão. Rouba o povo. Você disse que foi enviado pelo Cacó Filipe. Essas igrejas estão fracassando a vida das pessoas. Eles dão promessas, dizem que a tua vida vai mudar, e no final de tudo é a vida do pastor que está a mudar. E cada final do ano usam todo tipo de marketing para roubar o povo. E quando este marketing ou o roubo que eles fazem não chega entre eles, aquele conflito, qual é a base do conflito entre eles? É o dinheiro. Você faz fogueira santa. Você diz que no final do ano a tua vida será isso. Dão aquilo, dão acolá. Os fiéis trazem. Após os fiéis trazerem isso, porque nós vamos entrar em dezembro e ficam atentos. As igrejas já vão começar com os seus marketing. Vai dizendo, o ano de 2021 será isso, faz aquilo, a tua vida vai mudar. Então, quando os fiéis fazerem aquilo, com toda a cegueira espiritual, e virem trazer o dinheiro, e depois o dinheiro, o líder ou o outro levar a mais, haverá o conflito, haverá a discussão, haverá aí a base principal dos conflitos dentro das igrejas, que é o tema que nós estamos aqui a tratar. É o dinheiro e a voluntariedade. Hugo, ninguém pode negar mas isso. É muito triste, é muito complicado. Hugo, quando eu vejo, enquanto jovem não tem a capacidade de ler os tempos. Eu fico preocupado e eu insisto aos meus estudantes universitários, temos que aprender a fazer leitura dos tempos. Hugo, eu não estou a menosprezar, mas devia nesta altura ser meu estudante e devia ter muito por aprender. Digo-lhe mais, Hugo, tem que fazer leitura dos tempos. Hugo, não se prenda numa extemporaneidade de conceito. Não se prenda nisto. Você poderá estar redondamente errado. Hugo, não pense que você é o domador da verdade. Não pense que você e o Cacó Filipe são os que vão alcançar a vida eterna. Você, não faça isso. Não pense que vocês estão os mais corretos. E se lhe disserem que Cacó Filipe é um grande aldrabão? E se disserem que Cacó Filipe só está nesta corrente porque quer desviar, quer desfazer a sua família? Hugo, como Hugo não tem capacidade de pensar sozinho, só tem capacidade de pensar se o Cacó Filipe pensar primeiro, estão ali a dominar. E o efeito da dominação é como que se estivessem te apertar e você não está a perceber exatamente onde você está. A primeira coisa que nós temos é cegueira espiritual. E a Bíblia revela que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Alguma coisa está cega em ti. Eu estou a apelar que abra os olhos e contempla a grandeza de Deus. Esquece Cacó Filipe.
Diz assim, Cacó Felipe, estou a pensar com Deus. Não pensa com Cacó Felipe. Senão você vai diabolizar todo mundo. Daqui a pouco, o seu pai e a sua mãe serão diabolizados pelo seu comportamento. Eu só estou lhe dizer que a vida não pode estar centrada num homem mortal. A nossa vida, o nosso conceito bíblico deve estar centrado em Cristo Jesus, o Redentor. O que você fez menção no livro de Hebreus 13, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é ontem e eternamente, significa que Ele não mudou. Nós é quem mudamos. Deus não muda, mas somos nós quem mudamos. Okay. Somos nós quem optamos em escolher o caminho que quisermos trilhar. Se você quiser estar no caminho do bem, siga o bem. Questione as pessoas. É normal. É impossível eu viver e não questionar o mortal Cacó Felipe. Olha, estamos na reta final. Acho que João Mateus, não sei se vai querer falar mais alguma coisa. Não, né? Eu penso que nós precisamos nos centrar muito, não em conceitos de homens iguais a nós, mas aquilo que são de facto as escrituras sagradas. Se alguma coisa na igreja Iracema está a falar e não está escrito na Bíblia, eu posso ignorar, é normal. Mas isso não me faz da Iracema uma inimiga. É uma irmã angolana, inclusive. O respeito à ideologia dos outros. O respeito às figuras eclesiásticas. Eu me recordo, só para terminar, e a Bíblia faz menção disso. Havia uns meninos que abusavam Moisés, porque Moisés era gago. E tiveram um destino, os meninos. Cuidado quando você insulta, chama nome aos líderes religiosos. Vamos ter capacidade de sermos nós também a pensar. Não ser só a Iracema a pensar por mim. Eu também quero pensar com a minha cabeça. Segura a minha vida, Jesus. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de poder dizer, mais uma vez, que a base dos conflitos dentro das igrejas, elas é principalmente o dinheiro e por sua vez, a voluntariedade na colheita de Deus. As pessoas, eles mesmos, voluntariamente, estabeleceram-se pastor, ou são pastor, ou apóstolos, por causa de um diploma. Atenção que eu não estou a dizer que um servo de Deus não pode estudar, o acadêmico. Do que eu estou aqui a me referir é que, que a teologia é uma ciência que tem origem no inferno. E Deus nós não podemos estudar Deus. E sabemos muito bem que a palavra grega teos significa Deus. E a palavra grega teologia significa estudo. Por definição, a teologia é a ciência que estuda Deus. Essa mas é a definição é Deus minúscula que você tem de teologia. Revela a quem Ele quer. E essa é a definição minúscula que você tem de teologia. Estabeleceram-se como teologia pastores, significa ciência tratada. Estabeleceram como profetas, assim por diante. Evidentemente que no final de tudo, estes líderes religiosos vão poder roubar o povo, vão poder usar o nome de Jesus, enganar o povo, enganando o povo, e vocês poderão ver que eles estão cumprindo Mateus capítulo 7, versículo 21 a 22, e no último dia dirão: Senhor, foi em seu nome que nós expulsamos os demônios, foi em seu nome que nós fizemos isso, foi em seu nome que nós fizemos acolá. E Jesus dir-lhes: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu nunca vos conheci, porque tornaram pastores, apóstolos, por causa de um diploma. Então, todos quando estão em casa, retenham que a base do conflito das igrejas é o dinheiro e a voluntariedade dos que autodizem serem servos de Deus. Olha, eu vou agradecer pela vossa presença, foi um prazer ter-vos aqui e poder falar desse tema tão importante. Olha, infelizmente nós temos terminado, nós vamos na promessa de regressarmos amanhã a 15 horas pontualmente. Hoje foi assim um programa muito produtivo e pude aprender muitas coisas com esses grandes senhores que aqui estão. Olha, até amanhã, estamos juntos, não é? Vamos sair de música, não é? Olha, beijo, cuidam-se e que Deus possa vos proteger rica e poderosamente. Até já. Não tocou, Felipe. Deus Todo-Poderoso.